um vídeo para você entender de uma vez por todas as regras de transição da reforma da Previdência. Na iminência, né, da vigência da reforma, acho interessante a gente trazer algumas explanações mais genéricas, mas que vai te dar uma noção bem interessante do que vem a ser essas regras de transição para se alcançar a aposentadoria por tempo de contribuição e também a aposentadoria por idade no regime geral da Previdência Social. Então acompanhe conosco, são 5 regras que nós vamos escolher nesse vídeo e nos acompanhe para que você entenda direitinho. Então vamos começar pela regra do sistema de pontuação, que você provavelmente já ouviu falar, porque já era um sistema utilizado para excluir o fator previdenciário nas aposentadorias por tempo de contribuição. E agora, doutor Marco, como ficamos? Então, a reforma, o que ela trouxe? Ela trouxe o seguinte, que para que o segurado possa ainda se aposentar por tempo de contribuição após sua vigência, né, ele teria que comprovar na regra de transição esse sistema de pontuação, que é o quê? A consideração de 2 elementos. 1, idade, 2, tempo de contribuição. A soma desses 2 elementos, para o homem tem que dar 96 pontos, tá? Agora em 2019, e para a mulher 86 pontos também em 2019. Ela é uma regra progressiva, ou seja, aumenta 1 ponto por ano. Então, 2020, por exemplo, a gente vai ter como mínimo de comprovação desses 2 elementos, idade e tempo de contribuição, 97 pontos para o homem e 87 pontos para a mulher. Assim subindo progressivamente até chegar em 105 pontos para o homem e 100 pontos para a mulher. Vamos trazer um exemplo prático, sim, para ficar bem elucidativo. Tá certo. Exemplo prático na regra de transição do sistema de pontos. Tá? Vamos pensar em um segurado, no caso do sexo masculino, que hoje teria 62 anos de idade e 33 anos de contribuição. Se a gente somar 62 com 33, a gente atinge 95 pontos hoje, tá? Em 2019. Para ele cair na regra de transição, ele vai atingir essa pontuação mínima necessária no ano de 2020, quando será exigido 97 pontos, que é justamente o que ele vai ter no ano que vem, porque ele vai somar mais 1 ponto referente a 1 ano de idade e mais 1 ponto referente a 1 ano de contribuição, atingindo assim os 97 pontos que serão aí minimamente exigidos em 2020. Certo, Rosana? Certo. No entanto, por essa regra desse sistema de pontuação, a forma de cálculo, né, da aposentadoria é desvantajosa. Porque ela já é aplicada na nova forma aí de cálculo dos benefícios, né, das aposentadorias pós-reforma, que é o quê? 60%, tá, da média aritmética dos 100% dos salários e não dos 80% maiores, como é hoje, e com um ágio de 2% a cada ano que exceda 20 anos de contribuição. Então, realmente é desfavorável, aí, principalmente levando em consideração as atuais regras com relação a esse cálculo do benefício. Vamos falar da regra do pedágio de 50%, que é para aquelas pessoas que estão já há 2 anos de se aposentar. Ou seja, prestes, né? E foram surpreendidas com a reforma da Previdência. E em qual regra elas se enquadram? Então a gente tem que pensar que o homem tem que ter no mínimo 34 anos. Por que 34? Porque se a gente for pensar, 35 é um ano que ele precisa cumprir integralmente. Então é o 34º e 35º ano para o homem. E da mesma forma, né, com relação à mulher, aí no 29º ano de contribuição ou no 30º ano, certo? Primeiramente vamos pontuar isso. E aí o que acontece? O homem que está há 2 anos ou menos de se aposentar, ele precisa cumprir o tempo faltante, mais 50% desse tempo que estiver faltando. Por exemplo,
vamos pegar um homem que está exatamente há 2 anos de se aposentar. Ele precisa cumprir os 2 anos de contribuição, mais 1 ano, que é o pedágio de 50% relativo a 2 anos de contribuição faltantes. Nesse sistema do pedágio de 50%, a forma de cálculo ela é um pouco mais vantajosa do que o do sistema de pontuação, né? É assim. Por quê? Porque leva em consideração os 80% maiores salários, né, a média dos 80% maiores salários, descartando os 20% menores, como é hoje, tá? Porém, tem necessariamente a aplicação do fator previdenciário, que antes nem sempre era aplicado, agora necessariamente ele vai incidir no valor final aí do benefício. Na regra anterior, nós vimos quem está há 2 anos de conseguir, né, de implementar os requisitos para se aposentar. Agora, se falta mais de 2 anos, a pessoa já cai na regra do pedágio de 100%. Exatamente. Porém, né, desde que ela também atenda a uma idade mínima. Essa regra de transição já traz idade mínima, apesar de ser uma regra de transição para uma aposentadoria que não exige idade mínima. Né? Trazendo aí que o homem tem que ter no mínimo 60 anos de idade e a mulher 57 anos de idade. Né? E, além disso, tem que comprovar estar há mais de 2 anos de se aposentar, porque se ela tiver menos de 2 anos, ela vai cair na regra do pedágio de 50%, que obviamente é mais vantajosa. Mas ela estando há mais de 2 anos de alcançar aí os requisitos para se aposentar por tempo de contribuição, ela vai ter que cumprir o tempo faltante, né? Conforme a gente já falou na outra regra, e cumprir também um pedágio excedente de 100% desse tempo faltante. Por exemplo, o homem que estiver há 3 anos de implementar os requisitos, ele vai ter que cumprir os 3 anos que estão faltando, né? Mais 3 anos de pedágio, que é 100% do valor faltante. Lembrando que ele tem que ter no mínimo 60 anos de idade. Exige idade mínima. Nesse caso, então, como fica a forma de cálculo? Nesse caso, é uma peculiaridade dessa regra de transição, que traz que o valor do benefício será a média aritmética simples dos 100%, de 100% dos salários de contribuição do segurado vertidos após 94, ou seja, não vai haver descarte, com incidência de fator previdenciário. E agora nós vamos falar da regra que é da idade mínima progressiva para a pessoa conseguir se aposentar por tempo de contribuição. Nós sabemos que agora, pós-reforma, não teremos mais aposentadoria por tempo de contribuição, já que serão exigidas as idades mínimas, né, para que ela seja concedida. E nessa regra, veja bem, se a mulher tiver 56 anos e o homem 61 anos de idade, eles podem utilizar essa regra da idade mínima progressiva para conseguirem se aposentar. E nessa regra, ela progressivamente vai aumentando, né? Exatamente. E isso progressivamente é o quê? 6 meses a cada ano. Né? Então, a gente parte de 61 para o homem, 56 para a mulher. A gente tem um aumento gradativo de 6 meses dessa idade por ano. Então, por exemplo, a gente tem no homem 61,5 para 2020, 62 para 2021 e assim sucessivamente. Devendo comprovar o tempo de contribuição mínimo que hoje é exigido, ou seja, 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher. E a forma de calcular essa aposentadoria, ela vem prejudicando, né, o segurado? Ela prejudica porque ela, apesar de ser regra de transição, ela aplica na integralidade o novo cálculo, que é o quê? 60%, tá, da média de todos os salários pós-94, né, aumentando 2% a cada ano que exceda 20 anos de contribuição. Nesse caso, por exemplo, o homem, a gente pega 60% mais 15. Por que 15? Porque é exatamente 15 anos que vão exceder esse patamar mínimo de 20. E agora a regra da idade mínima progressiva, que é para a aposentadoria por idade e mais voltado para a mulher,
tendo em vista que a idade para se aposentar da mulher é que aumentou para 62 anos. E o homem continuou nos 65, né? Então essa regra é uma regra específica para você, mulher, que já está em vias de se aposentar por idade. Como que fica, doutor Marco? Então, é exatamente isso. A mulher que está em vias de se aposentar, aquela que está muito próxima, ali com 14 anos de contribuição, por exemplo, e de repente 59 anos de idade, né? No ano que vem, ela teria todos os requisitos implementados na atual legislação, que é o quê? 60 anos de idade, mais 15 anos de contribuição. Só que, em 2020, será exigido 62 anos de idade, como idade mínima. Então, essa regra de transição é para que essa mulher aposente um pouco antes dos 62. Por quê? Ela cresce 6 meses de idade a cada ano. Então, ela tem que comprovar, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, de 59 anos de idade e 14 anos de contribuição, além dos 15 anos, que ela vai completar no ano subsequente, 61 anos de idade. Por quê? Ela cresceu 6 meses por ano. E ela vai se aposentar em 2021. Quando ela vai ter atingido 61 anos de idade e não 62, que é o tempo mínimo de idade exigido hoje, com a reforma, melhor dizendo. E essa regra traz que forma de cálculo? A forma de cálculo segue a nova regra dos demais benefícios, das demais aposentadorias, que é o quê? 60% da média de todos os salários após 94, mais 2% a partir dos 15 anos de contribuição, que é o tempo mínimo exigido no caso da mulher. Para cada ano excedente, 2% de ágio aí no cálculo do valor do benefício. É interessante, né, ressaltar, porque talvez a pessoa que está nos ouvindo, ela fala, nossa, eu me enquadro em várias regras de transição, eu tenho vários requisitos. Ela pode escolher a regra de transição que seja mais favorável, com certeza. Obviamente, né? Você viu que cada uma tem a sua forma de cálculo, então você vai precisar verificar o que compensa, o que é mais vantajoso. Realmente é um assunto complexo, né? Precisa fazer um estudo, um planejamento mesmo previdenciário para ver quais regras se encaixam, se primeiramente se encaixa em alguma regra de transição e encaixando nessas regras de transição, qual seria a mais vantajosa ou a menos desvantajosa, né? É isso aí. E nós esperamos, né, que com esse vídeo você tenha ficado um pouco mais esclarecido a respeito das regras de transição. Caso tenha remanescido alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, também algo a ser acrescentado, uma sugestão de vídeo. Vamos manter esse contato aí. Aliás, né, diante da reforma, a gente vai ter muitos assuntos para tratar, e até porque assim, o texto ele é indefinido em vários pontos, inclusive ele delega para a lei complementar trazer detalhes de como vai ser aplicado, né, ou trazer realmente preenchimento dessas lacunas que a PEC traz. Então, assim, a gente vai ter que realmente ir atualizando os assuntos à medida que as coisas forem acontecendo. E você pode contar conosco para isso. Nos siga em nossas redes sociais para que você fique atualizado de todas essas novidades. Portanto, até o próximo vídeo.